Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. Vamos ler todos juntos. Daniel, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pela palavra que temos no nosso idioma. E, além disso, Pai, te pedimos que o Senhor aplique-a aos nossos corações, abre mesmo o nosso entendimento. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor fale através de Teus servos. Fica conosco, Pai, nesta noite, ensinando-nos, dando a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Deus assentar, queridos. Como foi dito, né, o pastor Herbert está acompanhando o Rafael, que fez uma cirurgia no joelho, né? Tinha algumas complicações no joelho e ele então fez a cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedido e ele está acompanhando o filho lá no hospital, né? Então, que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Meus amados, este é o profeta Daniel. No momento em que ele está escrevendo este livro, a ocasião em que ele escreve esse livro, está numa parte da história de Judá bem difícil. O Judá está sendo disciplinado pelo Senhor. Faz bem, é bom nós fazermos assim uma espécie de retrospectiva histórica, né, para ver como chegou a este momento, né? Os irmãos sabem, né, que Deus separou um homem para dele constituir um povo seu, Abraão, né? Não tinha nada de especial em Abraão. Abraão era um pagão, na verdade, que conheceu a Deus e Deus o escolheu para dali formar o seu povo, né? Então, dele veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó seus filhos. Então formaram-se as 12 tribos. E vocês sabem que eles passaram um tempo no cativeiro, né? no cativeiro egípcio, né? 400 anos onde Deus libertou mesmo com mão poderosa e deu a eles uma terra. E eles constituíram uma só nação. E eles eram governados por um bom tempo, por uns 3 séculos ou mais, eles foram governados por juízes. Deus dirigia o povo diretamente, através dos juízes. E chegou uma época em que o povo pediu para si um rei. Samuel ficou muito triste por causa disso. Samuel foi o último juiz, né? E Deus falou, né? Não foi a você que eles rejeitaram a mim, né? Pedindo um rei. Mas Deus concedeu um rei a eles. E esse Israel passou a ser um reino
as 12 tribos eram um reino só. Então 3 reis governaram esse reino unido, né? Saul, Davi e Salomão. Cada um governou por 40 anos. Foram 120 anos do reino unido. Mas houve um problema que fez com que esse reino se dividisse em 2. Nós vamos ver a origem, né? Por que Deus mesmo dividiu esse reino em 2. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11. Salomão, filho de Davi, assumiu o reino, era o rei agora. Mas em 1 Reis 11 diz assim: ora, além da filha de Faraó, 1 Reis 11, 1 Reis capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Veja, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Meus amados, por que falar isso, não é? Por que ler? Por que expor essas coisas do grande Salomão? Por 2 motivos, né? Um, porque a Bíblia fala, e outra, porque aqui nos ensina uma lição muito grande. Salomão era um nobre, Salomão, um homem inteligentíssimo, mas nenhuma nobreza, nenhuma moralidade, nenhuma inteligência, por maior que seja, te livra do pecado quando você desobedece a Deus. Esse homem desobedeceu a Deus, e a sua nobreza, a sua inteligência, o seu senso de justiça não resistiu ao pecado quando uma pessoa desobedece a Deus. Sabe? Eu tive já uma experiência triste disso, quando eu aconselhei uma pessoa crente. Ela estava namorando com uma pessoa descrente, e eu disse para ela, mostrando nas Escrituras: olha, não faça isso. E mostrei na Bíblia por horas, né?
por dias falando, horas. E teve uma hora, inclusive, que eu chamei o casal e falei com os dois, mostrando na Bíblia. Sabe o que essa pessoa disse para mim? Como é que é, Flávia? Comigo vai ser diferente. Ela disse para mim. Comigo vai ser diferente. A palavra de Deus adverte, né? Não faça, mas não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Comigo vai ser diferente. Talvez esse homem confiou que com ele seria diferente. Ele poderia contrariar as ordens do Senhor e se sair bem. E aconteceu exatamente o que Deus falou. Esse homem construiu templos. Um desses deuses era o Moloque. Moloque, a história conta que era um deus em forma de uma fornalha. Acendia-se e ele ficava incandescente, né? E as pessoas pegavam e colocavam seus filhos, sacrificavam seus filhos para serem queimados nas mãos desse Deus. Salomão construiu um templo para ele. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 9 diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o tirarei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então houve aí uma divisão, né? Deus disse para Salomão: eu vou tirar o reino, este reino completo, este reino unido das tuas mãos. Não vou tirá-lo todo, nem vou tirar nos teus dias, vou tirar nos dias de teu filho, por amor de Davi. Por amor de Davi. Então houve uma separação, né? Deus deixou com a dinastia de Salomão, com a família de Salomão, Judá. Decidiu seguir Judá, a tribo de Benjamim também. Então ficou Judá e Benjamim como um reino, e as outras 10 tribos, eram 12, passaram a ser o reino do norte, Judá e Benjamim, o reino do sul, né? O reino do norte ficou conhecido como Israel, sua capital era Samaria. O reino do sul ficou conhecido como Judá, o reino de Judá, sua capital era Jerusalém, né? Então, quando houve a divisão, o reino do sul ficou com Roboão, filho de Salomão. O reino do norte ficou com Jeroboão, que era um servo de Salomão, como Deus tinha dito: eu vou dar ao teu servo o reino, né? Jeroboão. Então houve essa quebra, né? E Israel passou a ser 2 reinos. E os 2 reinos, esses 2 reinos passaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Todos os reis do reino do norte, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Do reino do sul, alguns fizeram o que era bom perante o Senhor, alguns, né? Foram 20 reis no reino do sul, desses 5 foram de todo fiel ao Senhor. 5 dos 20, né? O reino do norte foram 19, nenhum fiel ao Senhor, nenhum. 19 reis. E Deus disse que iria punir primeiramente o reino do norte,
E aconteceu que no ano 722 a.C., houve a invasão do Reino do Norte pelo Império da Assíria. A Síria invadiu o Reino do Norte, né? Tomou sua capital, Samaria, e eles tinham assim uma prática que era, eles faziam a troca, né? Eles tinham um modo, todos os reinos, todos os impérios que invadiam, eles tinham uma forma de operar, uma forma de trabalhar, e a Assíria fazia assim. Ela dominou o mundo, não é? Então ela invadia um país, pegava parte da população daquele país, invadia outro país, pegava parte e trocava, ele misturava, né? E aí a mistura, né? Mistura de cultos, e Reis fala bem disso aí, né? Fala bem detalhado sobre isso, né? Diz, era uma confusão, né? E daí surgiu os samaritanos, né? Um povo misturado, né? Os samaritanos ficaram misturados. Daí aquela passagem, né? Que os judeus não se dão com os samaritanos, né? Por causa disso, né? O judeu dizia assim: nós somos raça pura, né? Vocês são misturados, né? Então os judeus não se dão com os samaritanos por causa disso. Ficou o Reino do Sul, né? E Deus também advertiu o Reino do Sul. Ezequiel fala palavras pesadíssimas a respeito do Reino do Norte e do Reino do Sul, né? Mesmo coisas terríveis. E Deus disse: você também vai ser punido, o Reino do Sul, porque não obedece ao Senhor, porque pratica idolatria, porque pratica injustiça, porque não cuida dos órfãos, não cuida das viúvas, não é fiel ao Senhor. O juiz aceita suborno, o profeta profetiza aquilo que as pessoas querem escutar, e Deus diz: você vai ser punido também. E no ano 606 a.C., Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, Nabucodonosor. E é exatamente nesse ponto que está aqui Daniel, né? A primeira coisa, quando ele fez 3 invasões, na verdade. A primeira em 606, e ele fez 2 coisas primeiro: tomou todos os objetos da casa do Senhor, levou para a Babilônia, né? O reino da Babilônia destruiu o reino da Assíria. A Síria foi que invadiu o Reino do Norte. Babilônia derrotou a Síria, né? Agora ela toma conta do mundo. Então invade Judá, leva os utensílios da casa do Senhor e leva os nobres, levam os mais capacitados para lá, né? Na primeira leva, né? Uns 20 anos depois eles invadem de novo para destruir totalmente, queimam a cidade, queimam o templo, arrasam mesmo, né? Mas primeiro eles fizeram isso, e foi nesta primeira leva aí que foi Daniel, né? Então Daniel foi levado pelo rei da Babilônia. E nós vamos, meus amados, aprender algumas lições, vamos tirar algumas lições daqui, né? Em primeiro lugar, Deus tem o controle da história. O controle, primeira coisa que a gente observa, né? Deus tem o controle da história. Abra sua Bíblia em Daniel, volte lá para Daniel. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Deus tem o controle da história. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus,
e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja o que a Bíblia diz aqui. O Senhor, versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Não foi o poder de Nabucodonosor, não. Deus entregou. Deus entregou. Deus tem o controle. Um pastor amado disse assim, que Judá não foi tomada, não foi invadida por causa da sua fraqueza, porque era inferior militarmente. E mas não foi por causa disso. Judá foi invadido por causa do seu pecado, Não foi a sua fraqueza militar, foi o seu pecado. E Deus trouxe Nabucodonosor, né? Abra sua Bíblia no capítulo 2, agora 2, versículos 19. Versículos 2, 19 a 21 diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele é o Senhor da história, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem remove reis. Em toda a história, Deus controla toda a história. Deus não controla apenas a história da sua igreja, Deus não controla apenas a história do povo de Israel, Deus controla toda a história do mundo. Veja o que o Senhor fala de Nabucodonosor, por exemplo. Nós vamos abrir em várias referências. É um estudo bíblico, não é? Como a gente diz aqui sempre. Por isso a gente vai para várias referências. Jeremias. Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25. Profecia de Jeremias para o reino de Judá. 25:11 diz assim: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Veja, então ele disse: eu vou punir, eu vou disciplinar Judá com o rei da Babilônia, mas vai chegar a hora dele também, do rei da Babilônia e da sua nação, né? Então, Babilônia, aqui os nomes Babilônia e caldeus é equivalente, é a mesma coisa, né? É da região da Caldeia, né? Então, Babilônia ou os caldeus. Jeremias 27. Jeremias 27. Diz assim, no versículo 1: No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis, e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro,
ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha o que Deus diz aqui. Rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Então veja bem, a história está no controle do Senhor. Nabucodonosor estava sob o controle do Senhor. Nabucodonosor era servo do Senhor sem saber. Ele não é servo como nós somos servos, né? Ele estava obedecendo, ele estava fazendo os propósitos do Senhor sem saber. Um rei pagão, Deus estava usando um rei pagão, porque tudo está no controle dele. Ele estabelece reis, ele remove reis. Teve um outro imperador que veio depois dele, por sinal, foi o imperador que Deus usou para destruir o Nabucodonosor, o seu reino, que foi o Ciro, né? Veio Dario, né? Depois veio Dario, depois de Nabucodonosor veio Dario, depois veio Ciro. Esse se fortaleceu muito e derrotou o reino da Babilônia, né? Então passou agora a ser o império dos medos e persas, né? Ciro. Veja o que a Bíblia fala sobre este homem. Isaías 44, 28. Isaías 44, 28 diz assim: digo de Ciro, é Deus falando, digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Este Ciro foi o que autorizou, foi o que fez com que o povo voltasse para a terra, né? O povo foi levado para a Babilônia, né? Primeiro foram levados só os nobres, depois todo o povo foi levado. O Nabucodonosor deixou lá só as pessoas que não eram muito produtivas, né? Deixou lá pessoas que não interessavam a ele, levou os trabalhadores e todos levou para a Babilônia. E Ciro, Deus usou para fazer o povo voltar para a sua terra, né? Ciro, e autorizou a reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Isaías 45, versículos 1 e 2 diz assim, aí o 45, né? Versículos 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E no versículo 12 ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, né? Que mostrando que Deus está no controle da história. 48, 14.
capítulo 48. Diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. O Senhor amou, interessante, o Senhor amou um rei pagão, ele separou. Agora, sabe o que me deixa mais impressionado? É que Isaías escreve essas palavras mais de 100 anos antes de Ciro nascer. Essas palavras foram ditas 100 anos antes de Ciro nascer. Isaías viveu 100 anos antes de Ciro e cita Ciro pelo nome. Então veja, toda a história está no controle do Senhor. Toda a história. Não é só a história da igreja, não é só a história de Israel, a história do mundo está nas mãos do Senhor. Ele estabelece reis, ele tira reis. Não é? Tu sabe quantos anos Hitler disse que duraria o seu império? 1000 anos. 1000. Hitler disse. Levantaria um império para durar 1000 anos. Coitado. Um dos nomes mais odiados do mundo. Meus amados, toda a história está relacionada com a igreja. Quem é o ponto central da história? Quem é que está no centro da história? É a igreja do Senhor. É Deus, claro. Mas aqui é a igreja do Senhor. Tudo está girando em torno da igreja do Senhor, do seu povo, do seu reino. Todas as coisas que acontecem. Todas as coisas que acontecem. Tudo. Tudo está direcionado ao estabelecimento do reino do Senhor. Todas as coisas. O cenário político, o cenário econômico, tudo, toda a história está convergindo para o estabelecimento do reino do Senhor. É óbvio que se você for falar isso para um historiador secular, ele vai rir, né? Mas você vai querer o que de um cego, né? Que ele não sabe, ele tem uma visão puramente humana, ele não tem a visão espiritual. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, né, é o que Deus tem o controle de toda a história. Segundo lugar, é que Deus, Ele corrige o seu povo. Como Ele fez, usou aqui um rei pagão, uma nação pagã. Abacuque fica assim, perplexo, né? Até sobe dúvidas na cabeça dele, mas Senhor, né, o Senhor vai punir uma nação mais justa com uma menos justa, né? Ele fica assim muito perplexo. Abra sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Diz assim: vede entre as nações, versículo 5, Abacuque 1:5, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, os babilônios, né? Quem é que suscita os caldeus? Quem é que levanta os caldeus? É Deus.
Ah, é o poderio deles, a inteligência. Não, é Deus que os levanta. Pois eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra. Aqui a ideia é, né, você olha, lá vem o exército, né? Qual é o tamanho? De uma ponta a outra, onde você pode olhar, né, no campo de batalha, né? De uma ponta a outra, né? Cobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o direito e a sua dignidade, o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. O Senhor para executar, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Está vendo? Disciplina. Levantou um povo para servir de disciplina ao seu povo. Porque desobedecia ao Senhor, porque era infiel, porque era idólatra, porque torcia o direito, porque aceitava o suborno. O fundaste, fundou este povo para servir de disciplina. Então, meu amado, Deus está no controle da história. Primeira coisa, né? Deus corrige o controle da história, a correção do seu povo. É o que nós aprendemos com a história de Daniel. E ele pode usar o instrumento que ele quiser para corrigir. O seu povo. Levantou aqui uma nação impetuosa para corrigir. Depois essa nação foi castigada, né? Babilônia foi destruída. Veja a diferença de tratamento. Israel foi disciplinado. Israel está aí até hoje. Não é? Babilônia foi destruída. Chegou a hora deles, mas a hora da destruição. Veja como Deus trata os seus filhos. Mas além do controle e da correção, agora nós vamos ver aqui como nós podemos nos portar numa situação como essa, ou em qualquer situação difícil. Uma situação caótica mesmo. Sabe como é que deve ser a nossa vida de consagração ao Senhor? Aí nós vamos lá para o nosso versículo, né, que nós lemos lá em Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel 9. Deus controla as nações. Deus corrige o seu povo, coloca-o em dificuldade, em aperto, em disciplina. E como deve ser o comportamento do crente, então? É o de consagração, mesmo assim. Mesmo assim. Daniel estava lá, não é? Era um judeu,
Mas vamos ver como é que esse homem agia, né? Daniel 9:1 diz assim: no primeiro ano de Dario, Nabucodonosor já tinha passado, seu filho já tinha passado também, agora chegou Dario. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O que a gente aprende aqui? Consagração, não é? E duas coisas fundamentais. Consagração, como é que pode ser feito isso? A palavra de Deus e oração. Ler a Bíblia e orar. Esse é o comportamento. É assim que o crente tem que viver. Apegado à palavra, mesmo o mundo está caindo, está desabando, mas mesmo assim, palavra e oração. Não é isso que ele faz aqui? Palavra, fui ver a palavra, não é? O que está acontecendo? Vou ver na palavra. O que está acontecendo no mundo? Vou ver na palavra. O que está acontecendo com a minha nação? Vou ver na palavra. E foi isso, né? Foi lá ler o profeta Jeremias. E ele viu, né, que o cativeiro deveria durar 70 anos. Um homem que foi lá, mas não foi só no livro de Jeremias, não, né? Pelos livros, né? Pelos livros. Consultou a palavra de Deus. Era um homem da palavra. Não somente um homem da palavra, mas um homem de oração. O que diz no versículo 13, né? 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas. Oração e súplicas. Com jejum, pano de saco e cinza. Não é isso que o crente tem que fazer? Oração e súplica. Estamos em Filipenses estudando na terça-feira, não é? Não andeis. Filipenses capítulo 4, não é isso? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Oração e súplica, e foi exatamente isso que Daniel fez, né? Oração e súplica ao Senhor. E ele continua falando aqui coisas maravilhosas, né? Orei ao Senhor meu Deus, confessei. Meus amados, uma prática que tem desaparecido das igrejas, confissão de pecado, confissão. A igreja, há uns tempos atrás, era muito forte nessa prática, confissão de pecado. Às vezes até a igreja católica, né, ainda dá, né, alguma ênfase, mas dá muito mais a confissão, né? Entendeu errado, né? Não é a confissão a um homem, é a confissão a Deus. Confessei. Fui para a presença de Deus e confessei. Não é só colocar os meus problemas, não. Confessei os meus pecados ao Senhor, né? E confessei. E disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê,
aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Confissão de pecado. É por isso que Deus manda a disciplina. Qual deve ser a nossa atitude? Consagração ao Senhor, como fez esse homem aqui. No versículo 18 ele continua essa oração, você pode ler depois, mas o versículo 18 ele fala uma coisa tão maravilhosa. Ele diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Olha, nós não estamos na tua presença por causa da nossa justiça, nós não suplicamos pelas nossas justiças, porque nós não temos, né? Mas pelas tuas muitas misericórdias, né? Apela mesmo ao Senhor. Veja a importância da disciplina, não é? Como é importante. A importância da correção. Mas não esperemos chegar à disciplina para nos consagrarmos, né, meus amados? Já vamos correr logo para a presença do Senhor. Vamos nos apegar à sua palavra. Vamos nos apegar à oração, à confissão, à súplica, à oração. Então, meus amados, Deus tem o controle da história, Deus corrige o seu povo, e a nossa atitude, né, deve ser mesmo de consagração. Este homem, Daniel, foi um homem maravilhoso, mesmo naquela nação pagã terrível. O Salmo 137 fala isso, né? Mesmo em tristeza. Abra sua Bíblia lá no Salmo 137. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Veja, nessa situação de tristeza, não é? Mas mesmo assim, né, Deus quer a consagração, como Daniel, né? Mesmo naquela situação difícil, apegado à palavra e apegado à oração. E foi isso que fez com que esse homem se tornasse um fiel, mesmo numa nação pagã, fiel, um homem digno de confiança. Você sabe da história, não é?
Por que ele foi lançado na cova dos leões? Por inveja, não é? Chegou a ser o primeiro. Daniel capítulo 6. Daniel 6 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Tinha um espírito excelente nele. Por quê, meu amado? Palavra e oração, consagração ao Senhor. Conseguiu, né? Mesmo num mundo desgraçado como esse que nós vivemos. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então a gente tem que inventar alguma coisa para ele ir contra a lei do Deus dele, e ele não vai fazer. Você sabe qual foi a estratégia aqui, né? Eles mentiram para Dario, né? Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Começa aqui com uma mentira, né? Ele diz aqui, todos os presidentes. Daniel não era um dos presidentes? Ele está sabendo disso, não. Todos os presidentes. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Veja, né, a estratégia diabólica aqui, né? Mudou, meus amados. É a mesma coisa hoje, né? Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube, ele não sabia, né, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não estava afrontando o rei, não. Era costume dele. Ele disse: eu não vou deixar de servir o meu Deus. Isso aqui não tem negócio, não, né? Vou continuar fiel, consagrado ao meu Senhor. E era esse o segredo da sua conduta, né? A sua consagração. Meus amados, Deus está no controle da história. Deus corrige o seu povo. Mas em qualquer circunstância, Ele exige consagração, Ele quer consagração. E Ele pode abençoar uma pessoa consagrada, abençoar uma família que tem alguém que é consagrado, abençoar um país que tem alguém que é consagrado até. O controle da história, a correção do seu povo e a consagração do servo do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, graças a Deus pelo exemplo de Daniel. Pai Santo, nós te agradecemos
pelo exemplo do teu servo, um homem como nós, Pai. Não um homem perfeito, mas como nós, mas que foi usado pelo Senhor, Pai. Até numa situação dificílima, mas que confiou no Senhor. Um homem apegado à tua palavra e apegado à oração também. Então nos ajuda mesmo a seguir o exemplo dele, Senhor. Nos ajuda a entender também que o Senhor está no controle da história. Nos ajuda também a entender que o Senhor nos corrige, nos disciplina, Pai. Mas que o Senhor nos ajude a ser tão consagrados que a necessidade da disciplina seja mínima, Senhor. Fica conosco, Senhor. Abençoa o pastor Herbert, abençoa o Rafael e nos dá um bom final de noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe.